onde nós paramos. Nas outras aulas, nós começamos a falar um pouco mais sobre literatura, sobre o que era propriamente a literatura, que ela envolve a arte da palavra. E quando nós falamos em palavra, nós não estamos falando apenas de um texto escrito. Nós estamos nos referindo também a uma imagem, a uma obra de arte. Por quê? Porque a literatura propriamente, quando a gente fala em palavras, também são os nossos pensamentos. Quando a gente olha uma obra de arte, a gente já tem uma imagem, ideias, palavras daquilo que nós estamos vendo. E quando um pintor, por exemplo, ele vai pintar a sua tela, ele também tem palavras que ele pensou para poder colocar aquilo em prática. Então a literatura ela envolve tudo isso que tenha a palavra como a matéria-prima principal. E dentro disso nós temos os gêneros literários. Aí agora nós vamos entrar na P3. Quando nós falamos dos gêneros literários, eles querem dizer o quê? Os tipos de texto. Dentro dos textos, o que é que nós escrevemos, a maneira que ele tem que ser seguida. Quando nós falamos do gênero literário narrativo, quer dizer o quê? Que nós vamos narrar uma história, certo? E dentro disso nós temos os tipos de narrador, que ele pode ser o quê? Em terceira pessoa, quando é contado de fora, quando alguém conta uma história e não está participando dela. Na verdade, ele está observando. E quando nós temos em primeira pessoa, que se eu for contar dentro de um texto o eu vou usar a primeira pessoa, então eu estou falando sobre mim. Então o personagem ele pode ser tanto em primeira pessoa, quando ele participa, ou ele não está presente, ele apenas vai narrar a história, que será em terceira pessoa. Dentro do gênero narrativo, nós temos também os personagens, que eles podem ser direto ou indireto. O personagem direto é quando nós colocamos as características, nós sabemos como eles são. Os indiretos não, nós não temos essa visão completa do personagem. O enredo, que ele pode ser o quê? Aonde que aquela história está passando, na verdade seria como se fosse uma teia. Ele vai unir todos os pontos da nossa narrativa, fazendo com que ela tenha um contexto. Nós não podemos igualar o espaço, porque o espaço é algo físico. Aonde está passando uma cidade, no interior, na praia, onde que a história está sendo narrada. Já o enredo não, é propriamente a história escrita. É como se nós estivéssemos unindo todos os pontos de uma narrativa. Dentro disso nós temos o tempo, que ele pode ser linear, quando nós temos uma sequência de fatos, vão acontecendo de maneira cronológica, seguindo a base do relógio. Então, quer dizer, dentro de uma história, quando a gente inicia realmente pelo começo, depois o meio, depois o final, isso se encaixa numa história linear. Quando nós falamos de uma história não linear, uma narrativa não linear, ela quer dizer o quê? Que nós podemos iniciar pelo final, depois ir para o começo, depois para o meio, não precisa seguir uma sequência dos fatos. Então, cada autor, ele vai criar a sua história de determinadas maneiras. Como, por exemplo, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós podemos perceber que o narrador ele inicia pelo quê? Pela morte dele. E depois da morte, ele vai seguindo outros fatos e ele vai misturando a história no meio de tudo isso. Então, o seu enredo, ele não segue uma sequência, ele não é linear, certo? O espaço, eu já falei. Dentro da literatura, nós temos que pensar o quê? Primeiramente, na intertextualidade. Quando nós criamos um texto, mesmo que ele seja um gênero narrativo, que nós vamos contar uma história, geralmente a gente traz outros fatos de outras histórias, da vivência de cada um. Então, a gente não pode dizer que aquele texto é propriamente nosso, com todas as ideias, fechado. Então, o intertexto é o quê? Por exemplo, eu contar a história da Branca de Neve da minha maneira. Eu vou fazer um intertexto. Eu vou pegar um outro texto e vou criar o meu. Então, baseado em outras coisas, na minha vivência de mundo. Então, o intertexto é isso. Quando você pega, por exemplo, você vai criar uma música, uma letra de música, e você pega a base de outras músicas para criar a sua. Então, o intertexto ele é usado em quase tudo que nós fazemos, certo? A expectativa do leitor, sempre que a gente vai escrever um texto, o que a gente tem que pensar? O que a pessoa está esperando ouvir? O que nós estamos explicando para ela? Lembrando que cada leitor vai ter uma perspectiva. Por exemplo, se você pegar um gênero narrativo, algum texto, algum livro, e entregar para 3 pessoas, cada uma vai ter uma visão. Então, a expectativa de cada um é uma,
e a realidade que eles terão ao final de tudo isso é outra, certo? Mais para frente, na P4 e na P5, nós vamos aprender os outros gêneros literários, que é o gênero dramático e o gênero lírico. E mais para frente eu vou explicar para vocês, certo? Aí lá na P3 tem os exercícios que ele vai falar sobre o João e o pé de feijão. Então é um intertexto, ele vai criar um outro texto com a base do conto de fadas do João. E aí depois em seguida tem um outro texto falando também de uma narrativa de um hotel. Então vocês podem fazer todos os exercícios da P3 e depois das complementares, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, mesmo com tudo isso que está acontecendo. Estou com saudades de todos e em breve eu passo as próximas aulas, tá bom? Um beijo, até a próxima!